princípios básicos, alguns princípios da odontologia, princípios gerais de tudo, relacionados à endodontia. Pensar como endodontista, né? Pensar como é que a endodontia é, começar a pensar, entender melhor a endodontia. A gente está falando basicamente isso. Agenda. Como é a agenda de um endodontista? É diferente da agenda de outras disciplinas, de outras especialidades, né? Principalmente orto, dentística, é muito diferente. A gente precisa ter espaço, precisa abrir espaço. O endodontista não tem encaixe na agenda, é difícil lidar com a agenda. Quem faz outras especialidades deve escolher o dia da endodontia e não ficar misturando a agenda. Então, aquele dia só vai fazer endo, marque todos os pacientes passam juntos para que a coisa renda mais. As coisas vão muito mais fáceis, né? Porque a gente tem características diferentes. Então, como a gente já falou, a agenda de trabalho nossa da endodontia é diferente. Para mim, por exemplo, hoje, na fase de vida que eu estou hoje, são 5 pacientes. 2 de manhã, 3 da tarde. Nunca marco pacientes muito difíceis para o final do dia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? Começar a selecionar os tratamentos mais difíceis para amanhã. Às vezes, quando é uma coisa muito difícil, eu já peço, você pode? Ah, mas eu não posso. Dá um jeito de vir de manhã, né? Porque a gente de manhã está muito mais tranquilo, a cabeça funciona melhor. Pelo menos eu sou assim, né? Cada um é de um jeito. Mas para mim, por exemplo, funciona assim. Não gosto de marcar nada muito difícil para o final da tarde, porque a cabeça não funciona, não adianta. A gente não tem o mesmo rendimento para que a gente tem logo de manhã, e aí é bom não deixar os casos muito difíceis, aquele molar mais difícil do dia, aquele 27 com o canal artesiado, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já começa a dar tudo errado. A gente tem que aprender a fazendo isso aos poucos, né? Que isso ajuda muito a gente. Acho que em todas as especialidades é assim, né? A endo, principalmente, porque é muito meticuloso, a gente fica muito parado, né? Asepsia. Bom, aqui nós somos todos formados, já até, né, não tem muito o que falar de asepsia. Consultório simples. Eu tenho aqui, dentro dele, todas as coisas modernas que a odontologia, a endodontia tem, né? Eu tenho microscópio, eu tenho sensor, eu tenho ultrassom, motor, bisturi elétrico, obturador, localizador, laser, tudo. Ah, então, para nós, nossa, que coisa, né? Quanto que você vai... A gente dá valor muito para essas coisas, a gente dá valor para as coisas mais modernas, né? A gente sabe o quanto isso custou, tem uma bela fábula de dinheiro naquele espacinho que a gente luta tanto para ter, né? Então a gente está pensando tanto nisso, nossa, como eu tenho tanta coisa no consultório. Mas às vezes a gente precisa pensar que o paciente não está olhando para nada disso. Eu fiz especialização em marketing também, há muito tempo atrás, MBA em marketing, e eu aprendi a olhar muito pelos olhos dos outros. E o paciente tem uma coisa chamada valor percebido. Valor percebido é algo que é o que você consegue perceber. Meu paciente, quando entra no consultório, ele não sabe onde está o microscópio nesse monte de coisa. A não ser que ele vá atrás disso. Ele não sabe onde está, ele não sabe o que é o motor, ele não sabe o que é nada. Talvez o meu paciente, a hora que sentar na cadeira, ele vai reparar que eu coloquei o plastiquinho na caneta. Não é? É o que ele consegue observar. Ele vai observar que eu encapei a cadeira. São coisas baratas, são coisas simples e que é o que o paciente enxerga. Às vezes a gente faz um esforço na asepsia, mas o paciente não vê, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O ideal é que faça o paciente ver. Faça o paciente ver o que você está fazendo. Porque o paciente, se você passar álcool no consultório inteiro, da cabeça aos pés, quando ele entrar ele não vai ver. E é lógico que a gente vai passar, mas dá mais alguns sinais que você teve asepsia, para ele sentir aquilo. Então é aquilo que eu falo, às vezes a gente está preocupado em tanta coisa, e o paciente vai falar, nossa, vim aqui, o doutor não usa nem o plastiquinho aqui na coisa que o outro usa. A esterilização também é uma coisa que eu não vou perder com profissionais formados, lembrando sempre, né? Nós temos que, na endodontia, entender que tudo que nós estamos colocando dentro do canal radicular é como se nós estivéssemos colocando na corrente sanguínea do paciente. Está entrando diretamente em contato, porque a região periapical é viva. Então, tudo que entra ali está entrando em contato com a circulação sanguínea. Está entrando em contato com o paciente como se fosse um corte, como se fosse uma... Então, é invasivo. São procedimentos invasivos
nós temos, obviamente, por isso, então, cuidar, como todas as outras especialidades, né, da esterilização dos nossos materiais. O ambiente, como a gente falou ontem, né, o ambiente de trabalho, que é uma coisa que não é luxo, não é, mas é um ambiente tranquilo, um ambiente bom, um ambiente que tem aquilo que nos agrada, que tem um ambiente que nos agrada, porque, repetindo o que a gente falou ontem, a endodontia é uma especialidade em que nos obriga a ficarmos 1 hora e meia, 2 horas, às vezes, sentados na mesma posição, sem levantar. Então, se a gente não tiver um bom ambiente de trabalho, um ambiente tranquilo de trabalho, a gente não consegue render e cada um tem o seu, né? E para a gente, então, isso é realmente muito importante. Uma das coisas que eu mais brigo é isso aqui. Também faz parte de marketing, gente. Nós não estamos só falando de limpeza. Nós não estamos só falando de asepsia. Claro que também. Mas nós estamos falando de marketing. Nós estamos falando de como você se apresenta para os seus pacientes. Essa moça, por exemplo, eu não sei absolutamente nada sobre ela. Não sei se ela é uma boa profissional, não sei se ela é bem informada, não sei se nada. Mas se ela vier me atender, eu sei que ela é uma pessoa, no mínimo, ela vai me passar a sensação de confiança de uma pessoa que se cuida, que cuida do ambiente, que se paramenta corretamente. E isso passa segurança. Não se esqueçam o que eu falei para vocês ontem, o nosso paciente, o paciente em especial de endodontia, não te conhece. O meu paciente não me conhece. E aí você é recém-formado, né? Não se veste bem, não se veste de maneira adequada, não se veste de maneira a passar para o paciente que você é sério, e você corre o risco de passar por desconfiança, que a gente passa, quando nós falamos ontem. Todos nós passamos aqui no começo de carreira. Todos nós passamos por isso, né? Então a gente tem que se esforçar para passar ao paciente a indicação de seriedade, a imagem de seriedade. O paciente está acostumado com o branco, com a roupa clara, tentar se apresentar de maneira mais tradicional. Porque o paciente vê, ele nota essas coisas. É uma opinião pessoal, mas enfim. Então a gente tem que aprender a passar uma imagem um pouquinho mais séria, né? Pelo menos é isso. É uma opinião pessoal minha, e que as gerações agora estão perdendo isso. Para mim, também é a chave do sucesso profissional. Quem quer ser um bom profissional tem a obrigação de cada vez mais buscar a organização. E cada vez mais buscar fazer exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, todo santo dia. Particularmente para mim, que faço só endodontia, há 27 anos já, é assim. Por quê? Porque é a mesma coisa todo dia. Não tem por que mudar. Essa mesa aqui mudou um pouco, inclusive. Essa foto deve ter uns 12 anos. Uns 10, 12 anos. Então, essa mesa mudou. Ela ganhou mais, perdeu algumas coisas grandes, ganhou umas 2 bandejas a mais. Mas ela é, praticamente, tirando isso, a mesma mesa de trabalho, e tirando outras coisas antes, né, que eu uso há 28 anos. Sem mudar nunca. Por quê? Porque daí, quando eu estou aqui com o paciente, eu praticamente pego as coisas assim, ó, e volta aqui, sai daqui, eu sei onde está tudo. A gente vai montando a imagem de tudo naquele espaço, e aí o que acontece? O meu tratamento de canal em sessão única é terminado em 1h20, 1h30. Por quê? Porque eu tenho uma linha de montagem, eu tenho uma sequência que eu sempre faço a mesma coisa. E aí, se a gente começa a montar os nossos materiais, todos em bandejinha, separado, hoje eu tenho um esquema melhor que esse ainda para vocês seguirem, que nós vamos treinar na clínica. Se você separar as sessões do seu tratamento, por exemplo, isolamento, irrigação, obturação e resina, cada um em uma bandeja, você tem um mapa mental daquelas 4 bandejas, que se tiver faltando um material, você bate o olho e você já vê. No meu consultório hoje, se alguém tirar como é que é o nome daquela... Se alguém tirar aquilo, eu percebo. Na hora, eu bato o olho e falo, opa, tá sem a microbrush. Por quê? Porque você vai montando o mapa mental daquilo todo dia, então é muito mais fácil você conferir material. Eu pego a bandeja, ó, essa tá certa, essa tá certa, vamos começar a trabalhar. Por quê? Fazer sempre, todo dia, a mesma coisa.
A ergonomia de trabalho é fundamental. A gente tem que entender também que a nossa posição de trabalho é importante. Você se sentar de uma maneira correta. A gente trabalha muito tempo numa posição só, então ter um bom mocho é fundamental para endodontista, que deixe você numa posição correta. A posição de trabalho é fundamental. Olha aqui, por exemplo, essa aqui é a minha mesa de trabalho, tá? Do meu consultório. Assim que funciona no meu consultório, essa mesa só está faltando mais coisas aqui, mas a posição de trabalho. O paciente sempre no colo, na posição do colo. Mão esquerda com o instrumental todo de trabalho básico, mão direita com o material auxiliar. Pronto, você não levanta daí. Se eu levantar, talvez para fazer o raio-x. Eu ainda nem quase para o raio-x, porque eu pego o meu raio-x de parede, ele fica ali do ladinho e já fica certo, praticamente eu não levanto. Então, se você está trabalhando, se você no teu trabalho está olhando para trás para pegar alguma coisa, está errado. Você não planejou o seu trabalho corretamente. Posição de trabalho na endodontia são duas. Posição de trabalho é totalmente inclinado para os dentes superiores e inclinação mais ou menos aqui para os superiores, para os inferiores. Pronto, acabou. Não tem que mudar nada. Sempre inclinar o máximo para dentes superiores. Para melhorar a visão, nós temos que ter uma boa visão. Nós não temos que nos inclinar tanto, a gente tem que inclinar o mínimo possível e o paciente é que incline. Então a gente vai colocar o paciente na posição que precisar. Magnificação na endodontia. É importante? É. Magnificação sempre é importante. Tudo que nós tivermos de recurso para melhorar o nosso trabalho, lógico que é importante, né? Então, mas não passa só por um microscópio. Você pode usar lupa. Tem muito bom profissional que se dá muito bem com lupa, por exemplo. A magnificação é importante. Vocês dou toda a força para os meus alunos se atualizarem, comprarem microscópio, se for o caso, mas tem que entender a hora certa, quais são os prós e os contras e, principalmente, o que nós da endodontia procuramos numa anamnese? O que para nós é, né, primeira coisa, qual é a coisa que a endodontia tem medo? A endodontia tem medo do paciente com deficiência imunológica. Esse é o paciente do nosso medo. Eu acho que a cirurgia também, né? Quem faz implante sabe, é a mesma coisa. Tá? A gente tem medo desse paciente. É o paciente diabético, é o paciente com lúpus, é o paciente... Então, vocês sabem, as diversas situações que levam um paciente a ter uma deficiência imunológica. O resto a gente resolve. Mas esse, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado maior. Depois da anamnese, a gente faz o nosso histórico do caso, que é a nossa anamnese endodôntica, que é onde a gente faz todas as perguntas relacionadas à endodontia. E eu sempre digo, o histórico do caso é a fase que a gente descobre qual é a doença que tem o paciente. Para depois só chegar ao exame clínico, que na endodontia também ele é mais completo do que a gente imagina. Tá? Não é só olhar o dente, não, ele é muito mais completo. Um bom profissional, um profissional completo, que consegue enxergar o que os outros não enxergaram, abre a cabeça para o exame clínico. Ele sabe olhar além, né, pensar fora da caixa, ter um conhecimento de outras especialidades, ter um conhecimento multidisciplinar, porque o exame clínico é mais do que isso, e aí no exame clínico ele vai saber já qual é o dente que tem a doença. E no final nós temos o exame radiográfico. O exame radiográfico na endodontia, ele é, assim como deveria ser em toda a medicina, o último, né? O exame complementar é sempre o último, porque um dos maiores erros que nós temos na endodontia é o cirurgião dentista se basear na radiografia para querer fazer alguma coisa. E aí acontece dele abrir o dente errado, acontece dele fazer o procedimento errado, né? A radiografia vem depois de toda a história. O diagnóstico é clínico, a gente faz o diagnóstico clínico. A radiografia é exame auxiliar, é exame complementar. É lógico que hoje, principalmente com a tomografia, isso mudou muito, a gente tem muito mais recurso, né, como a gente já falou ontem, mas sempre como exame complementar. E aí sim, o diagnóstico vai vir quando a gente fizer o processo todo de anamnese, de histórico, de exame clínico, e aí sim vem com o diagnóstico.
Medicação sistêmica na endodontia. O que nós medicamos hoje, o nosso paciente? A medicação sistêmica na odontologia em geral passou por uma revolução aí nos últimos 15 anos. Segundo a literatura mais moderna, a literatura mais respeitada, por exemplo, hoje nós usamos muito o professor Eduardo Andrade, lá da Unicamp, que tem aquele livro, acho que todo mundo conhece aquele livrinho de terapia medicamentosa, né? A gente segue quem deve ser seguido, né? Tem que seguir a literatura mais moderna. Segundo essa literatura, a gente não medica mais o paciente depois que ele sai do consultório. A medicação é sempre peremptória. A gente, na verdade, não faz nem receita de medicação mais. A gente tem a nossa gavetinha de medicação no consultório, a gente planeja o que vai fazer e medica o paciente sempre antes dele ser anestesiado. Sempre antes. E nunca depois. Não, o senhor vai embora, faz uma receita. O paciente vai tomar até fazer efeito, já deu 4 horas do procedimento, às vezes, não vai adiantar nada, né? Então a gente faz a medicação sempre planejada, né? Essa é uma das coisas. E outra, a utilização de antibióticos na endodontia é praticamente abolida para pacientes normais, com sistema imunológico normal. Eu acho que isso, quem faz cirurgia sabe, hoje em dia, né? Nós não usamos mais antibiótico, né? E a endodontia também. A endodontia não usa mais antibiótico. Inclusive, quando você faz a medicação de antibiótico, são 3 dias. 3 dias, acompanha o paciente muito em cima, quando realmente precisa. Se o antibiótico fez efeito, você já marca o procedimento e suspende. Então, nós não temos que ser o agente de medicação errada deste paciente. Não tem que dar antibiótico para pacientes que nós não conhecemos. Para pacientes que não têm uma anamnese assinada, para pacientes que não se comprometeram com o tratamento. A anestesia para nós hoje não é mais problema, como foi antigamente. Eu sou da geração que sofreu. E agora nós chegamos no céu. Há 10 anos nós passamos a ter articaína. A articaína resolveu a nossa vida, realmente resolveu. Se você fizer um bom protocolo de anestesia, com uma boa técnica bem aplicada, a chance de você precisar aplicar uma anestesia intrapulpar é praticamente quase zero. Realmente, uma boa técnica hoje resolve os nossos problemas. Então, a gente está no céu, porque eu passei pela fase de você saber que todo caso de polpa viva inferior acabava numa intrapulpar. Sempre acabava numa intrapulpar. E a gente usava, às vezes, 4, 5, 6 anestésicos, 7, 8, e a anestesia não pegava. Isso acabou. 2 articaínas resolve o problema mesmo, né? Desde que a gente aplique bem a técnica. Então, a anestesia hoje passou a ser um problema menor. Outra coisa que a gente aprende com a vida, e eu já usei todo tipo de anestésico que vocês podem imaginar, não existe anestésico caro, a articaína não é cara, a articaína é mais barata, porque a gente usa muito menos, então, né, o que é caro? Barata. Ela é mais cara. Nós temos um problema que no Brasil não tem concorrência. Nós só temos uma empresa que faz um anestésico de qualidade. Então a gente acaba tendo que pagar o preço que eles querem. Esse é um grande problema, mas mesmo assim, ela é barata perto de usar uma lidocaína que custa às vezes 2 vezes menos. O isolamento, para um aluno de especialização, eu não vou ter nem muita dificuldade, porque um especialista, ele nem cogita não trabalhar com isolamento, porque ele vai saber da quantidade de benefícios de todo tipo com o isolamento absoluto. Você pode ficar tranquilo, viu? Você vai trabalhar, você vai ver que trabalhando com isolamento você vai trabalhar muito mais rápido, muito mais limpo, muito mais tranquilo. E com relação ao prognóstico, então, o isolamento absoluto, ele é um divisor de águas. Hoje nós sabemos isso melhor do que sabia-se há um tempo. E aí a gente tem o divisor de águas do isolamento. Você pega um dente agora e depois de 10 anos. Você vai vendo os que vão ficando pelo caminho, são os que não foram usados isolamento absoluto. Os que foram, vai embora. E os que não foram, retratamento, cirurgia, extração. Então, o maior disparado isso, não é? O maior fator de preservação, de sucesso de um tratamento endodôntico
é o isolamento. Quando você cruza, você pega 1 milhão de casos e cruza, é absurda a diferença. A relação é absurda entre isolamento e prognóstico positivo dos casos. Tá? Então é uma coisa que para nós a gente não perde nem muito tempo para precisar convencer vocês. Vocês vão se convencendo ao longo do curso. Cirurgia de acesso é um fantasma para os mais novos, ou não é? Né? Para quem está começando, quem não faz endo, tem um pavor de cirurgia de acesso, porque parece um bicho de 7 cabeças, e vocês vão ver que não é. Não é. Só que a gente precisa partir do princípio que a cirurgia, todo dente tem uma caixinha, a gente tem que remover a tampa dessa caixinha. Isso é fazer cirurgia de acesso. O grande problema de cirurgia de acesso, a meu ver, nesses anos que eu tenho de trabalho, observando meus colegas professores de graduação, é que eles ensinam cirurgia de acesso para o aluno de graduação como se todo dente fosse um dente com uma coroa desse tamanho, com uma câmara pulpar desse tamanho, um paciente de 15 anos. Então a gente tem que entender, nós vamos falar muito disso na aula de cirurgia de acesso, planejar o caso de acordo com o nível de dificuldade. Né? E tem casos que você se prepara, você fala, ó, isso aqui é bucha. E vamos devagar, e vamos, mas vamos esperando a dificuldade, né? Mas aí, assim que vocês pegam mão com cirurgia de acesso, a coisa se torna muito mais tranquila, muito mais fácil, né? Claro que nunca vai ser 100% fácil, claro que perfuração é uma coisa que persegue todo mundo, inclusive a mim. Todo mundo tem medo de perfurar, né? Todo mundo perfura, inclusive. Quem não perfura não faz canal, tá? Então, essa história de que, né, quem não erra é porque não está fazendo. A gente vai sempre correr o risco de ter uma perfuração, sempre o risco de ter um acidente, mas isso vai diminuir muito se a gente se armar, se preparar para o trabalho que nós vamos fazer. A cirurgia de acesso na endodontia é muito simples. Se um broqueiro do endodontista tiver mais de 7 brocas, é porque está sobrando coisa. Não precisa. Nós precisamos da endosê e somente dela, e nós precisamos de esféricas de tamanhos e comprimentos diferentes. Só isso. Se você tiver isso, você resolveu. E saber usar a endosê. Vocês são ensinados na graduação a fazer a cirurgia de acesso com um processo, com um conceito de ponto de eleição e direção de trepanação. Então nós vamos aprender uma maneira diferente. Nós vamos abrir uma caixa devagar e depois usar a endosê, trocar correndo para a endosê assim que a gente puder, né? Porque saber usar dessa maneira, a possibilidade de perfuração cai muito. Nós vamos falar muito disso também. Odontometria na endodontia. E aí, como é que nós estamos na odontometria? A odontometria na endodontia hoje, ela é, para vocês, não tem nem o que falar. Aliás, até para aluno de atualização, para quem está começando também. Hoje em dia, não há maneira de se fazer odontometria de maneira convencional, como vocês aprenderam na faculdade. É absolutamente contraproducente, contra até os conceitos de odontologia, de endodontia moderna, que nós temos que identificar muito precisamente as estruturas. Então não dá. Endodontia assim é chute. Endodontia assim é um chute. E nós não podemos viver de chute. Eu, para fazer um tratamento em que eu preciso passar 1 milímetro, eu preciso saber exatamente onde está o forame. O localizador apical, ao contrário do que muita gente pensa, não é um aparelhinho que eu comprei para fazer uma radiografia a menos. Não é só isso. O localizador apical é a maneira que nós temos de descobrir onde fica o ponto do forame, que nós chamamos de zero. Esse ponto, hoje, é fundamental. Tudo que a gente vai fazer é 1 a mais, 1 a menos, 1 a mais, 1 a menos. E se você não tiver exatamente essa noção, é impossível. Então, não é simplesmente uma ferramenta, um aparelhinho que você comprou para fazer uma radiografia a menos. É um aparelho que permite que você faça todo o tratamento correto com precisão. O preparo é o que chama mais atenção do iniciante, né? O aluno, todo mundo está preocupado com o preparo, com a lima, conhecer lima, motor, esse monte de coisa que a gente tem hoje em dia, né? Esse monte de instrumento. A princípio é o que mais seduz um aluno na endodontia, mas o preparo, na verdade, nós vemos hoje como a parte menos importante da endodontia. O preparo abre um espaço físico maior, mais grosseiro,
em uma área que tem muito mais do que isso. Os instrumentos manuais nós vamos usar ainda, apenas instrumentos mais finos, mas eles ainda são usados na endodontia, e o resto mesmo, realmente, a gente vai fazer com os instrumentos, com os diferentes movimentos, principalmente com o rotatório. Isso a gente não tem como fugir. Mesma coisa, claro para vocês, que eu falei sobre o localizador apical. Não existe endodontia para vocês realizada com instrumento manual. O preparo apenas abre espaço físico para o trabalho efetivo da irrigação. Hoje a irrigação é o passo fundamental. Você consegue fazer um canal moderno com instrumentos manuais. Se você preparar o canal com lima, depois irrigar de maneira moderna, no final o tratamento é moderno. Agora, se você usar a melhor lima do mundo, com o motor mais moderno do mundo, e irrigar somente com uma seringa, entra e sai, você está fazendo um tratamento atrasado. Então, quem define se um tratamento é eficaz, moderno, hoje, é a irrigação. E é ele que vai atuar onde nós precisamos da atuação efetiva e onde dá problema, que são os canais acessórios, os canais laterais, o delta apical. Lima não chega nesses lugares, quem chega é a irrigação. Então, é ela que faz o nosso trabalho. Então, nós temos hoje, por exemplo, recursos para irrigação que são muito mais modernos, coisas que vocês mais novos talvez não percebam, porque vocês já começaram utilizando assim, mas agulhas desse tamanho, por exemplo, eram impensáveis antigamente. Né? A gente não tinha, a gente ficava dando banho na cervical ali. Você pegava um agulhão e ficava ali na cervical achando que estava abafando. E não estava descendo nada. Hoje não, nós temos agulhas tão finas que a gente tem que tomar cuidado até para não ter acidente. Senão você acaba saindo do dente com ela de tão fina que ela é. Hoje nós temos também a ajuda de ultrassom, nós temos a ajuda de alguns equipamentos para fazer a irrigação. Portanto, esse é o passo mais importante da endodontia. Ultrassom se usa na endodontia? Sim, muito. Talvez não para vocês agora em começo. Agora vocês estão focados ainda no começo. Vocês vão ter que despender recurso com motor, com localizador. Mas, futuramente, vocês vão passar para o ultrassom com certeza. Vocês acabam comprando, hoje em dia, inclusive, um ultrassom. Ele é relativamente barato, perto do que foi. Esse, por exemplo, é o meu. Eu tenho um desse. Quando eu comprei ele era não, ele tem ainda, né? Hoje ele vale uns 7 mil, 6, 7 mil. Então, é um aparelho muito caro. Está ficando mais acessível. E nós temos ultrassons portáteis também, para fazer só a irrigação. Então, o ultrassom hoje ele é utilizado em todas as fases do tratamento. Nós vamos usar o ultrassom na irrigação, nós vamos usar na cirurgia de acesso, nós vamos usar na remoção de dentina da entrada dos canais, da limpeza dos canais, remoção de núcleo. Nós podemos usar o ultrassom em quase todas as fases do tratamento. E laser? Laser também é uma realidade na endodontia. Nós temos auxílio do laser para descontaminação dos canais radiculares, junto com a terapia fotodinâmica, com a utilização de corante, já largamente estudado, literatura positiva abundante. Então não é mais, será que funciona? Funciona. O laser, além de fazer uma descontaminação adicional, ainda nos dá o efeito de modulação tecidual, ele vai aumentar a velocidade de reparação, a qualidade da reparação tecidual. Então, a utilização em casos de lesões grandes, lesões extensas, ela é muito boa, realmente dá resultado, a gente vê isso acompanhado na literatura. Para quem faz clínica geral, eu acho que quando se comprar um laser, você aí está sendo muito mais barato, porque você vai usar ele muito mais. Você que faz implante, por exemplo, o laser tem muita utilização, né? Para quem faz cirurgia, para quem faz implante, para quem faz dentística. Então, eu recomendo que se alguém faz clínica geral que quer já pensar, esse é um equipamento para se usar não só na endodontia. Então, você vai ter um custo menor por ele, pelo tanto de uso que você vai ter a mais. Dou sempre a dica de quem quer comprar um laser, fazer um curso de clínica geral, de uso geral do laser. Você vai poder ter realmente muito mais utilização. Tá? Eu uso bastante, gosto muito do meu laser. Medicação intracanal. O que nós podemos falar de medicação intracanal? Uma coisa só: hidróxido de cálcio. Quem está falando? Eu? Não, eu não estudo
medicação. Eu leio quem estuda. E se você pegar a literatura há mais de 20 anos, não se fala absolutamente nada que não seja hidróxido de cálcio. Não se cita outra medicação. A única coisa que se fala é as medicações biocerâmicas, que estão no mesma família, e o nosso futuro será medicação intracanal nanoparticulada. Esse é o futuro. Mas qual é a medicação que vai colocar na nanopartícula? Biocerâmico, hidróxido de cálcio. Obturação. A obturação mudou muito pouco. A verdade é, eu acho que a área da endodontia que menos evoluiu é a obturação. Embora vocês talvez não conheçam as técnicas, não foram passadas na graduação técnicas alternativas, mas toda a técnica alternativa de obturação vem dos anos 80, 90. Não tem nenhuma novidade. A gente continua fazendo o que fazia nos anos 80, 90. A única coisa revolucionária são os cimentos biocerâmicos. Aí outra coisa. Cimento resinoso também mas é mais antigo. Cimento biocerâmico é a grande revolução. Daqui a pouco nós teremos até cone biocerâmico. Aí sim. Mas o resto não. O resto a gente vai trabalhar técnicas diferentes da condensação lateral, que vocês aprendem na graduação, mas essas técnicas não são modernas. Elas são técnicas já sedimentadas há muito tempo. A gente vai usar técnicas termoplastificadas, instrumentos que fazem a termoplastificação, mas como eu disse, tudo isso aqui não é moderno, são coisas até bem antigas. O Max Padden, por exemplo, é de 1985, por aí.